Boa tarde. Vamos começar a nossa terceira apresentação sobre a modelagem do fenômeno do moinho de formigas, apresentada pelo pesquisador Guilherme Reis. Obrigado, Guilherme, por ter aceito o convite mais uma vez, né? Ter aceito previamente e ter vindo para as 3 aulas. E obrigado, pessoal, por ter composto a plateia até hoje. E a palavra é sua, Guilherme. Obrigado, Alan. Sempre fico emocionado quando me chamam de pesquisador. Então, vamos lá, né? Se eu estiver indo muito devagar, você me apressa, viu, Alan? Se estiver indo muito rápido, também. Ok. Então, vamos revisar o que a gente já viu até agora. Então, a gente falou de urnas de polha com reforço. E aí a gente escrevia o N com o número de bolas azuis e bolas vermelhas. E isso que variava com o tempo, né? O tempo sendo discreto aqui. O tempo N natural discreto. E aí, como é que funcionava essa dinâmica aleatória? A gente pegava uma bola azul com essa probabilidade, dependendo do número de bolas azuis no tempo N, ou pegava uma bola vermelha, do mesmo jeito. E aí, já vou chegar na pergunta do Cícero, para não esquecer. Bom, aqui a gente estava considerando um caso especial, onde WK é essa função aqui. Mas a pergunta do Cícero, deixa eu achar aqui eu tenho um espaçozinho aqui. O Cícero perguntou por que essa condição aqui era importante para ver monopólio, né? Que a gente chamou, monopólio. Eu não sei se é muitas palavras ao mesmo tempo. Monopólio é você só pegar uma bola azul depois de um certo tempo aleatório. A gente viu uma desigualdade desse tipo aqui. Mas também vale uma no sentido contrário. Aqui vai ter que dividir por um x sobre 2, e essa aqui só vale para x pequeno. Então, eu não vou dar detalhes, mas as mesmas contas que a gente fez mostram que probabilidade de monopólio vai ficar limitado por exponencial de menos uma constante, e aqui agora vai aparecer aquela soma. Então, se a soma é infinita, então essa probabilidade vai dar zero. Cícero, você está satisfeito com essa explicação? Na verdade, para falar a verdade, eu não lembro exatamente. Eu não tô conseguindo conectar minha pergunta com o que você está falando. Não sei, na verdade, não estou lembrado exatamente o que foi que eu perguntei. Tá, você me perguntou o seguinte: eu falei na primeira aula, não, na segunda, que se essa soma aqui fosse finita, essa aqui é a função do reforço lá. Se essa função fosse finita, a gente tinha monopólio. O Jairon está perguntando se está bugado só lá. Uma tela rosa. O Cícero perguntou por que essa aqui era uma condição, se tinha alguma intuição dessa soma aqui ser finita e implicar monopólio. E aí, no momento, eu disse que, olha, eu lembrava da prova, mas eu tinha que pensar um pouquinho mais. E aí, a minha resposta para a pergunta do Cícero é o seguinte: se essa soma aqui der infinito, a gente consegue provar, usando essa desigualdade aqui, que a probabilidade de ter monopólio vai ser zero. Clareou qual era a pergunta? Hein, Cícero? Eu tô meio voado agora, em geral, na verdade. Depois a gente pode discutir isso aqui com mais calma. Também isso aqui era só para responder a sua pergunta. Talvez vendo mais para frente você se lembre, ou a gente pode
De qualquer forma, eu e o Alan, a gente queria fazer um texto, discutindo um pouco mais, a gente conhece umas provas alternativas dessas coisas aqui. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Depois a gente pode voltar nisso. Então a gente estava revisando o que é uma urna de Polya, aqui está a dinâmica dela, e a gente tinha considerado o caso especial, onde as probabilidades aqui dependem de E elevado ao número de bolas, tá? E a gente provou monopólio, que depois de um tempo aleatório, somente um tipo de bola será selecionada. Tá bem? Então, vamos revisar a prova aqui num quadro, rapidinho. O que a gente fazia? A gente falava o winning. Bom, a gente falava vencedora, até nem sei se eu estou escrevendo o winning certo, mas a bola azul é boa ou vencedora no tempo N se o número de bolas azuis está ganhando do número de bolas vermelhas. Tá ganhando ou igual, tá? Empate aqui é ganhar também. E a gente definia, nesse caso das bolas azuis serem boas, a gente define BN como sendo um evento que, a partir do tempo N, a gente só seleciona bolas azuis. E aí, usando aquela desigualdade que eu acabei de relembrar, a gente provava que a probabilidade de só selecionar bolas azuis é maior ou igual a delta, e esse delta aqui não depende do número de bolas azuis e vermelhas, só depende da bola azul ser boa. E aí a gente definia esses tempos aleatórios, tal 0 é o tempo 0, tal k mais 1 é infinito se tal k é infinito, e o caso contrário, se tal k é finito, a gente define tal k mais 1 como sendo o primeiro tempo depois de tal que a gente não selecionou uma bola boa. E aí, como a gente viu, se isso aqui, nesse evento, tal k igual a infinito, a gente só vai botar bolas boas. Então, a gente tem monopólio em particular. Isso foi até uma observação do Joedson. E aí, a gente pode provar que a probabilidade aqui, começando com esse número inicial de bolas azuis e vermelhas, a probabilidade de tal k ser finito é menor que 1 menos delta k, e aí um Borea-Cantelli mostra que, eventualmente, esse evento aqui vai acontecer. Ó, que um desses caras aqui vai ser infinito com probabilidade 1. E para isso a gente tem que usar a propriedade forte de Markov. Aí aqui eu trouxe um enunciado mais legal, mais simples, da propriedade forte de Markov, no caso de urnas de Polya, né? E aqui, que está acontecendo aqui, né? A gente tem o tal 0, que é 0, a gente define o tal 1, e toda vez que tal k é finito, a gente tem tal k mais 1. Esses tempos, eles têm essa propriedade de serem recursivos aqui, que é importante, né? É um tempo depois do outro, né? Com a mesma regra. E aí, aqui, a gente está calculando a probabilidade de tal k mais 1 ser finito, dado que tal k é finito, e dado que a urna de Polya, no tempo tal k, tem esse número de bolas azuis e esse número de bolas vermelhas. Então, a gente está aqui nesse... vermelho é uma cor proibida aqui. Então, a gente está aqui nesse tempo aleatório e a gente sabe o número de bolas. Sempre uso as letras erradas, vamos corrigir. Eu sei o número de bolas azuis e vermelhas, tá? E aí, isso aqui, o que está dizendo? Se eu condicionar no fato de que tal k é finito e que eu sei o valor da urna de Polya nesse tempo, então eu tenho uma espécie de perda de memória, porque saber se esse tempo aqui é finito, basta eu voltar para o início. É como se eu estivesse voltando para o início e verificar que apenas o tal 1 é finito. E agora, o número inicial de bolas vai ser o que aparece aqui, tá?
Aí isso é um enunciado mais limpo da propriedade forte de Markov no caso de urnas de Pauli. Alguma pergunta aqui? Rebeca? Não, tudo bem. Tá bem. Então é essa. Mais alguém? Então, foi essa a estratégia, né? Vamos passar aqui rapidamente. Essa foi a estratégia. A gente decidiu que era uma bola boa, que era uma bola que estava ganhando, tinha mais bolas desse tipo. E a gente definiu esse evento de selecionar só a bola que estava ganhando. A gente mostrou essa desigualdade aqui, para essa probabilidade. Definiu uns tempos de parada que tem a ver com selecionar somente bolas boas. E aí a gente prova que você tem uma desigualdade para esses tempos e conclui com o Borel-Cantelli, tá? E aí, claro, a gente tem que usar a propriedade forte de Markov, que é essa perda de memória, né? Se eu condicionar nesse tempo de parada ser finito e no valor do processo naquele tempo, então é como se eu tivesse começado de novo o meu processo, tá? Então, se ninguém tem perguntas, vamos voltar para o modelo das formigas. Então, vamos voltar para as formigas. Então, eu tenho um grafo G finito, aí aqui eu assumo que a G não é uma árvore. Não é árvore. Significa que ele tem pelo menos um circuito, um ciclo. E aqui eu vou escrever xn para o passeio das formigas, tá? Para definir o passeio das formigas, eu precisava do número de visitas na aresta. Aqui a gente vai dar um nome mais chique, a gente chama o número de cruzamentos. O número de cruzamentos. Porque o número de cruzamentos tem mais essa ideia de direção, né? Visita é só se você esteve lá, né? Aí cruzar é meio que tem uma direção, né? Então, o número de cruzamentos no tempo n dessa aresta orientada é o número de vezes até tempo n que o passeio cruzou nesse sentido, no sentido da aresta, menos o número de vezes que ela cruzou no sentido oposto, tá? E aí a gente, na primeira aula, fez muitas contas disso. Caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar. E aí, como é que funcionava a dinâmica do passeio aleatório das formigas? Se a gente está no tempo n, a gente está no vértice U, e se Z é um vizinho de U, então eu vou pular para Z com essa probabilidade. Como é que calcula essa probabilidade? Bom, eu vejo todos os vizinhos de U, né? Eu vou pular para o vizinho proporcional à exponencial dos números de cruzamento. E aqui eu estou dividindo pelo total, tá? Então, eu vou passar para o próximo slide, porque eu acho que vocês talvez tenham lembrado da primeira aula. Caso contrário, podem me interromper. E aí, aqui temos um exemplo, tá? Que grafo é esse? Bom, tem muita informação ali, né? Mas é um grafo que tem 2 ciclos conectados assim. Aí aqui, o meu desenho não ficou muito bom, mas suponha que ele deu 5 voltas. Ele deu 5 voltas assim, nesse ciclo. E nesse outro ciclo aqui, ele deu 3 voltas assim, tá? Então, aqui, vamos tentar desenhar, é como se ele fizesse isso, né? Ele começou no centro, fez 1, 2, 3, 4, 5, e depois fez 1, 2, 3. Ou algo assim, né? Poderia ser também, fez um para cá, um para cá, depois fez outro assim, um outro assim. E aí minha pergunta aqui para vocês é o que vocês acham que é uma bola boa nesse caso? Essa pergunta faz sentido? Não entendi, não, a pergunta.
Porque talvez a pergunta também não é boa. Mas, nesse processo aqui, tem alguma coisa que lembra vocês de unha de polha? Quanto mais vezes ele rodar, ele andar no ciclo, maior a probabilidade dele continuar rodando, não é não? Sim, É isso? sim. Jairo ia falar alguma coisa? Eu ia falar que tem 2 ciclos, o que lembra 2 bolas, e Isso, tem um ciclo que tá competindo com o outro para ver quem roda mais, a gente quer que um fique infinito. exatamente. Exatamente. Alguém mais tem alguma intuição? Joedson? Joedson, se você estiver falando, não estou te escutando. Eu estava falando, mas o fone aqui não estava deixando, não. Eu penso assim, mais ou menos como a Rebeca também. Acho que se ele, quanto mais círculos ele fizer aí, quanto mais círculos ele completar, acho que é maior a probabilidade dele ficar preso nesse círculo. Isso. Então a intuição de você está certa, né? A chance dele percorrer de novo o círculo que tem cinco voltas é maior, né? E o que o Jairon falou também é que, né, você pode pensar nisso aqui como sendo... Você tem a competição desses 2 ciclos, então você pode pensar que um ciclo é um tipo de bola, o outro ciclo é outro tipo de bola, né? E qual que seria o ciclo vencedor, que está vencendo aqui? Em Cícero. O que tá dando, o que deu 5 voltas, né? Uma pergunta meio inocente, né? Mas é isso, né? É isso que eu queria que vocês... Então aqui a gente tem um candidato para ser um ciclo vencedor, né? Aí eu trouxe esse exemplo aqui também. Esse exemplo, eu só queria problematizar o seguinte, esse grafo é um grafo um pouco mais complexo, porque ele tem... Bom, ele tem esse ciclo aqui, ele tem esse ciclo aqui, e ele tem um ciclo grandão. Então, com esse exemplo aqui, eu queria deixar claro que a competição entre os ciclos já fica um pouco mais delicada, tá? Mas vai ficar claro para a gente o que vai acontecer, tá? Então, a gente sempre está fazendo a analogia com as urnas de pólio, né? Então, a gente vai esperar que uma bola azul corresponde a um circuito, né? Em algum sentido. Agora, qual é a probabilidade? Antes, a gente tinha monopólio de uma bola, né? Que era só selecionar aquela bola. Aqui a gente vai tentar calcular qual é a probabilidade de dar monopólio a um circuito. O que significa isso? Então, vamos pegar C, um circuito. Aqui eu peguei um circuito só com três vértices, tá? Bem simplesinho, um triângulo. Suponha que Xn está no início. Eu quero saber qual é a probabilidade da gente rodar aqui para sempre. Tá claro qual é a probabilidade que a gente quer calcular? Assim, intuitivamente? Mas não tem só isso no gráfico, né? Não tem só isso no grafo. Muito bem. Opa. Então, Alan, você cuida da aleatoriedade das pessoas para mim? Cuido da aleatoriedade determinística. Começa agora? Seleciona alguém aí e eu ajudo aqui. Cícero. Cícero. Então, Cícero, essa situação tem o 0, o 1, o 2. O circuito a gente está andando nessa direção aqui que eu estou fazendo. E, claro, cada um tem seus vizinhos, né? O 0 tem os vizinhos aqui fora. A pergunta é, qual que é a probabilidade dele pular para o 1? Usando aquela exponencial lá, né? Isso. Vai ser... Eita, agora eu não lembro nem como é o troço lá. Sei que...
Aqui nessa aresta, você tem um número, que é o número de cruzamentos. E aí a probabilidade era proporcional ao quê? A soma, né? Quando a todos os vizinhos, as proporcionais à soma de todos os que ligam ao zero, né? Isso é o que aparece aqui embaixo, né? Você tem que dividir por todas as possibilidades, né? Tá. E aqui em cima? Isso daí é elevado a C, N e o 0, 1. Isso. Muito bem. É isso mesmo. Quem é o próximo? Carol. Aí agora. A gente quer do 1 pro 2, né? Isso. Vai ser elevado ao número de cruzamentos, de 1 para 2, dividido pelas somas dos vizinhos, pela soma dos vizinhos a 1, elevado ao cruzamento de 1 sobre 5. Isso. Só que aqui tem um pequeno pega, que é que quando eu fui... Aqui tá vendo que eu estou usando tudo no tempo N. Quando eu fui de o 0 para o 1, esse número de cruzamentos aqui mudou, né? Então... Agora é N mais 1, né? Vai ser o número de cruzamentos que tinha antes, menos 1, né? O 0... o 1, o 0... Então, aqui, 1, o 0, e aí, acho que fica menos 1. Por que eu acho que fica menos 1? Porque aqui a gente tinha o cruzamento de de 0 para 1, e aí quando passou aqui, esse número aumentou de 1. Virou... E aí, para voltar, é sempre... Quando você troca, você muda esse sinal, né? Então, fica assim. E aí fica uma soma em todos os outros vizinhos que não mudaram. Ok? Aí aqui, isso vai se repetir. Mas aí vai ter uma primeira vez que a gente vai chegar aqui no 0 de novo. E aí isso mudou todos os números de cruzamento. Aumentou em 1. E aí a gente vai repetir. E aí, para a gente ganhar um tempinho, a gente já vai para a fórmula. Eu não sei se está sendo muito rápido, mas... aqui no caso, K igual a 0, é exatamente o que vocês já tinham visto, né? Se K igual a 0, é só E elevado ao número de cruzamentos dividido pelo total, porque aqui o K não vai aparecer. E aí no passo 1, tem um menos 1 que aparece aqui. O K igual a 0 aparece um menos 1, porque você já visitou a direção contrária, né? Então aqui tinha o 0, tinha o 1, o 2. Então quando você pulou para cá, você diminuiu a chance de pular de volta. Quando você pulou para cá, você diminuiu de pular de volta, e assim por diante. Mas quando você fechou, você acrescentou mais 1. Se você fechar K vezes, é essa probabilidade que você vai encontrar, que é o número de cruzamentos inicial do tempo N mais K, e as arestas que não pertencem ao ciclo não tem nenhuma alteração, por isso que elas ficam paradinhas aqui, não depende de K. Como vocês estão sentindo com relação a isso? Está muito abstrato?
A fórmula está clara? Alguma pergunta? Eu confesso que eu não entendi muito bem, não. Ô, Guilherme, eu acho que eu tô com a mesma dúvida aí, que é justamente esse -1, né? Seria porque a gente viu que quando saía lá o caminho dos pães, né? Quando você saía de A para B, a probabilidade de voltar de B para A era elevada a -1, né? Sim. Então, é isso que está acontecendo. Você saiu de 1 para o 2. Aí você tem a probabilidade de o 2 para outros caras ou ir para o 0 e de voltar para 1. E esse voltar para o 1 é o E elevado a -1, né? Sim. Ah, Eu posso fazer... para mim ficou claro agora. Eu não estava entendendo esse -1, mas eu lembrei que ele foi para o... De o 0 foi para 1, mas aí tem a probabilidade de voltar de 1 para o 0, e isso é elevado a -1. Tá claro agora para mim. Eu posso... Eu posso fazer essa conta com calma, o que vocês acham? Alan, o que você como diretor... Mostra para nós, então, com calma. Então, eu até tinha essa conta feita à mão. Eu joguei fora. Será que rola convidar os coleguinhas a ajudar na conta, Guilherme? Pode ser. Bom, com certeza. Eu achei o papel, mas ele tá rasgado. Bom, Só eu vou... enquanto... Talvez não vai ser o ótimo, mas a gente faz a conta aqui. Eu vim para cá porque aqui a gente vai ter mais espaço. Aqui, cria um novo arquivo aqui. Cadê meu mouse? Só um segundo, Guilherme. Rebeca, qual era a sua pergunta, comentário? Só para eu entender a primeira linha de volta, era em K voltas que a gente dava, né? A gente vai fazer agora. Tá bom. Então você não... Ok. Preto é uma cor boa, né? Vermelho também, né? Nesse caso. Sim. Para mim é boa. Tá. Então vou reservar esse cantinho aqui de cima para os desenhos. Então, qual que é a situação inicial? A gente tem o 0, o 1 e o 2, tá? E aí eu não estou desenhando o resto do grafo, tá? Os números de cruzamento são no tempo n, tá? E aqui cada aresta tem um número de cruzamento. Então, como o Cícero já tinha falado, o primeiro pulo, de vir de o 0 para o 1, a probabilidade é o quê? Aqui não tem muito mistério, né? É só a definição. A coisa complica depois, né? E aqui divide pelo total. Aqui tá tudo bem para todo mundo? Tá certo? Então tá. Agora, deixa eu, com sua licença, Guilherme, fazer uma pergunta para a Rebeca. Rebeca, o que acontece com o expoente para retornar de 1 para o 0 depois desse salto? Para retornar de 1 para um 0. Vai tirar 1. Certo. E se depois a gente chegar no 0, o que é que terá acontecido com o expoente para ir de 0? Sair de 0 para 1? De novo, né? Vai somar de novo. Porque eu Beleza. subtraí, aí vai somar. Não, peraí. Então, tá bom, pode falar. Então, Rebeca, qual que é essa probabilidade aqui agora? De pular de 1 para o 2? É de 1 do tamanho, né? De CN de 1 para um 2. Aí vai ser E
de Cn, o 1 para o 0, menos 1. Só que só que era mais 1. É porque mais um nessa direção. Ah, tá. Aí pra, E antes tá normal, né? aqui a gente está usando que quando você... Se você reverte a ordem, você muda a direção. Ok. Tá vendo? Aqui é de U para V, aqui de V para U. Né? Então, o número de voltas, o número de cruzamentos de U1 para U0 ganha um fator menos 1, né? Porque você cruzou ele na direção oposta. E aqui... Aí soma com todos os outros carinhas. Todos os outros carinhas. Eu vou escrever assim, só porque aqui, essa última soma tem todos os Ws que não pertencem ao circuito, ok? Aí, quando eu pulei de 1 para o 2, esse aqui não mudou. Agora, esse aqui, que era Cn, ele virou Cn, U1, U2, mais 1. Certo? E aí, quem é o próximo que vai me falar a probabilidade de pular de U2 para o 0? Cícero. Qual é a probabilidade de pular de U2 para o 0? De U2 para o 0? Bom, em cima é igual, né? Vai ser exponencial de Cn de U2 para o 0. E embaixo, agora... bom, primeiro eu tiro o caminho de 1 para o 2, então vai elevado a Cn de 1, 2 menos 1. Bem, né? Qual? Cn de 1, o 2 menos 1. Aqui eu acho que é o 2 e o 1, né? O 2 e o 1, voltando, menos 1, mas aí agora o resto é normal, né? O resto é normal, exatamente. Eu acho que esse é aquela mesma ideia lá da exponencial, quando somava e subtraía 1, né? Isso. Aí agora, que a gente pulou de U2 para o 0, esse aqui vai ser Cn, U2, U0, mais 1, né? E aí agora, a gente está em U0, qual que é a probabilidade de pular de U0 para o 1? Agora pela segunda vez, né? Jairon. Vai ser E elevado a Cn, o 01, mais 1, dividido por E elevado a Cn 0, o 2, menos 1, mais E elevado ao 0, o 1. Qual que é esse? Cn, o 01. É isso? É mais só 1, isso? não? Mais 1, isso. Mais o resto são os outros vizinhos. Tá, que eu só vou escrever assim agora. E aí, então, quando você pulou de o 0 para o 1, esse 1 aqui ficou... Esse número de cruzamentos aumentou em 1. E aí, vamos fazer a última conta aqui, que é pular de o 1 para o 2. Joedson. Aí é elevado a Cn de U1 para o 2, mais 1, porque ele já fez esse caminho, né? Uhum. Sobre E elevado a Cn de U2 para 1 menos 1. O 2 para 1, e voltando, né? A gente tá no U1, né? De 1 para o 0, de 1 para o 0.
Um 1 para o 0. Sim. E, Mais E elevado... mas qual que é esse aqui? De 1 menos para 1, o 0? que é voltar. Menos 1? Isso aí é de o 0, 1 para o 0. É. E qual que é o número, qual o cross number aqui? Isso aí é menos 2. Menos 2, exatamente. Mais? É elevado a Cn de o 1 para o 2. Mais 1. Uhum. Mais a soma dos outros caminhos, né? Sim. As outras arestas, né? Então, aqui observa esse padrão, né? Na primeira volta, a gente não precisava a gente estava somando 0, porque não tinha feito nenhuma volta ainda. Mas aqui, ó, já tem um menos 1 aqui, porque a gente andou uma vez nessa aresta. E aí, quando a gente terminou a primeira volta, começa a somar um 1 aqui. E aí, aqui tem um padrão, aqui dá um trabalhinho, porque tem o vértice inicial é diferente dos outros. Mas agora eu acho que vocês já vão acreditar mais facilmente em mim. Guilherme, eu tenho uma dúvida ainda nesse menos 1. Que eu sei que quando volta fica menos. Mas não era para ser elevado a menos Cn de o 0, 1, quando volta de 1 para o 0, por exemplo? Você fala aqui, quando eu pulo de o 0 para o 1, e quando eu vou pular de 1 para o 2? Não, quando você vai voltar, por exemplo, para voltar de o 2 para o 0. O 2 para o 0. É elevado a Cn de o 2 para o 0 menos Isso. 1. Isso não seria elevado a menos Cn de o 0 para o 1? Peraí, vamos repetir aqui, então, os passos. Aqui a gente começou em o 0, e a gente pulou de o 0 para o 1, né? Então, não tinha acontecido nada ainda, então é elevado a Cn de o 0, o 1, correto? Até aqui tudo bem? Dividido pelo total. Sim, até aí tudo bem. Quando eu pulo de o 1 para o 2, é esse número aqui, porque não tinha acontecido nada aqui. Mas, esse número aqui aumentou de 1, né? Esse número de cruzamentos de o 0 para 1 aumentou de 1. Então, significa que o número de cruzamentos de 1 para o 0 diminuiu de 1. Sim. Usando esse aqui, né? Aí, por isso que aparece esse menos 1 aqui embaixo. Aí, esse aqui, como é a primeira volta, esse que está aqui em cima é o mesmo daqui de cima. Esse aqui é o mesmo daqui de cima, mas o restante... Já resolveu sua dúvida ou vamos para o próximo passo? Eu tinha feito confusão, mas entendi já. Obrigado. Alguém tem dúvida aqui? Porque eu vou voltar para a apresentação. Não? Ninguém? Cícero, alguma dúvida aqui? Eu posso passar? Tá tranquilo, eu acho que agora eu entendi. Tá. Então, depois de fazer aquela conta, com um pouquinho de cuidado, vocês vão ver que ela se generaliza desse jeito. Aí esse K aqui representa quantas? No início, o K era 0. Essa cor aqui não é muito... Acho que essa cor aqui não é muito boa. Então, no início o K é igual a 0, e aí o K representa o número de voltas que você deu no circuito, né? E aí, se vocês fizerem aquela conta que a gente fez, vocês vão ver que vai ter esse padrão, né? O 0 é diferente, então aqui vai aparecer K, repetiu o de cima, menos K. Mas para os outros, vai aparecer mais K
e menos 1, porque eles são como se eles... O 0 é o primeiro ponto, né? Então, quando você pular para cá, você tem um menos 1 para voltar. Mas para cá você não fez nada ainda. Então, vai aparecer essa conta. Eu acredito... Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que vocês já acreditam mais nessa conta, porque vocês fizeram um aquecimento aí para ver como é que deduz ela. E aqui, a gente quer usar aquela desigualdade, né? De 1 sobre 1 mais x é maior ou igual a e menos x. E aí, por causa disso, eu vou dividir por esse termo que aparece aqui em cima. Então, fica 1. O primeiro era ele, fica 1. Como é exponencial, tem essa propriedade muito legal, né? De você só precisar subtrair os argumentos. Então, fica o termo que a gente tinha, subtraído com o que a gente dividiu, mas aí tinha um k e um menos k, fica menos 2k. Esses caras aqui eram os que estavam aqui, e aí eu subtraí o de cima. Fica menos cn menos k. No outro termo aparece a mesma coisa. A diferença aqui, em vez de menos 2k, vai aparecer menos 2k menos 1. E aqui também menos k. Alguma dúvida aqui, Joedson? Não. Tá ok. Tá acreditável essa fórmula agora, né? Rebeca? Tá. O que a Rebeca falou? Ela falou tá? Tá ok, tá. Tá ok? Beleza. Então, eu repeti a fórmula aqui, tá? É a mesma fórmula. E agora a gente usou essa desigualdade aqui. Então, o produtório virou um somatório. Aqui eu fui rapidinho. Sabe como é que é as coisas da vida, né? A gente toma umas decisões e depois se arrepende. Porque eu botei uma constante aqui, porque o que acontece? Quando você aplica essa desigualdade aqui, o que você vai obter nesse primeiro termo aqui? Que ele é maior ou igual que exponencial do x, do exponencial menos x. Quem é x aqui? É todo mundo que não é o 1, né? Então vai aparecer o cn menos outro cn menos 2k mais um somatório e um termo muito parecido. Só que como eu estou fazendo produtório, eu vou ter que somar em k. E aí, esse elevado a menos 2k, a gente fatora esse cara aqui e só precisa somar esse cara. Como a gente está somando uma soma geométrica, essa soma é finita. Aí, por isso que virou essa constante. Tá? E aí, então, eu já esqueci desse somatório, botei uma constante. Eu tenho uma soma que depende... Aqui eu tenho um produtório que é de i igual a 1 até 2. Eu posso transformar essa soma de i igual a 0 até 2, porque aqui eu vou ter uma constante diferente quando eu somar em k, mas tanto faz. Aí eu vou ter uma soma de i igual a 0 a 2. Aí aqui eu tenho que somar entre todos os vizinhos de ui, que não sejam o i mais 1, desses números, que é os números que aparecem aqui, tá vendo? O 0, 2... aqui, vamos ver aqui, ó. O i menos 1, o i mais 1, o i, w, o i mais 1, então sempre aparece esse o i mais 1, e aparece todos os outros que são diferentes de o i mais 1. Tá claro esse passo? Esse primeiro passo aqui? Cícero? Tá claro. Tá claro? Eu andei um pouquinho rápido aqui, mas é porque vai aparecer umas somas geométricas, que são finitas, aí eu jogo tudo nessa constante. E aqui é a conta parecida com o que a gente fez com mais calma, no caso das urnas de Polya. Aí aqui eu posso estimar essas coisas pelo máximo, porque aqui eu tenho um sinal de menos aqui, mas a desigualdade está do lado contrário também. Então eu posso pegar o máximo em 0i e 2, eu posso mudar essa constante, mudei de constante para constante celinha, porque o número de vértices é finito e o número de arestas também. E aí que tem o máximo
Só transformei essa soma, limitei essa soma pelo máximo vezes alguma coisa que eu botei na constante, só depende do grafo. E essas quantidades aqui, Cn, essa exponencial é essa aqui, e aqui é só repetir. Tá claro esse passo aqui, Jairon? Tá claro. No caso, a constante, ela seria a constante nova é a constante anterior multiplicado por o número máximo de vizinhos que o vértice tem, é? Isso. Seria Menos C vezes 3 vezes o grau máximo, que é a quantidade máxima de vizinhos que um vértice tem. Joedson, tá claro? Tá sim, tá meio feio, mas tá claro. Rebeca? Eu faço da Joedson as minhas palavras. Tá feio, mas não deu pra entender. Tá bem. Como eu disse, é bem parecido com as contas que a gente fez para urnas de polha, só que um pouco mais delicado, né? Tem mais termos, é mais chatinho, né? É por isso que eu escolhi começar pela urna de polha, porque depois ia ser mais fácil engambelar vocês, né? Era mais fácil não fazer as contas mais difíceis. Então tá, qual que é a conclusão? O evento é você estar em C, né? Xn igual ao zero, e você dar infinitas voltas em C, tem tem uma probabilidade que é limitada por baixo, por isso, por exponencial de menos uma constante exponencial desse máximo. E lembra que nosso grande objetivo é sempre bom quando se esse aqui fosse maior ou igual que uma constante positiva uniforme, assim como a gente fez no caso das urnas de Pauli, né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se esse Cn de UI para UI mais 1, né, só lembrando aqui, né, o nosso circuito era esse aqui. Se esse cara aqui, se esse número de cruzamentos é o maior de todos os vizinhos de UI, então tudo isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Como a gente tem esse menos, isso vai ser maior ou igual a zero. Como a gente tem essa exponencial, isso tudo vai ser maior ou igual que a exponencial de menos C'. Tá claro isso? Se para cada I, o número de cruzamento dessa aresta orientada for o máximo entre todos os outros vizinhos, então essa probabilidade vai ser maior ou igual que E elevado a menos C'. Cícero, tá claro? Estou pensando ainda. Eu voei, eu não entendi não. Se puder repetir é melhor. Tá, vou repetir. Suponha que esse número de cruzamento dessa aresta, essa aresta é uma dessas aqui, né? Que pertencem ao circuito. Se o máximo de todos os cruzamentos forem atingidos nela, para todos os vizinhos de UI, o que acontece? A quantidade. Essa quantidade aqui, qual é o sinal dela? Rebeca. Peraí, repete. Vou fazer uma pergunta mais simples. Suponha que AI seja o máximo de AJ. Entre J menor que entre 1 e N.
qual que vai ser o valor de AJ menos AI? Vai ser Qual o sinal dele? Oi? menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. Aí aqui, só com um pouco mais de símbolos, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar menor ou igual a zero. Então, se isso aqui vale, quando eu tomar o máximo, também vai ser menor ou igual a zero, correto? Sim. Quando eu tomar exponencial, vai ser menor ou igual que a exponencial de zero, que é 1. Sim. Quando eu multiplicar por menos, se eu multiplicar aqui por menos, aí vai alterar e vai virar um menos. E aí, quando eu multiplicar por celinha, é só multiplicar por celinha. Então, vai dar exponencial, vai dar maior ou igual que exponencial de celinha. Agora tá claro, Cícero? Claríssimo. Obrigado. Obrigado por terem me ajudado a deixar isso aqui claro. Então, tá bom. Rebeca, você ia comentar alguma coisa? Não, ia dizer que tava claro. Ok. Então, beleza. Então, aqui é um bom indício de que a gente achou uma coisa interessante aqui, né? Se a aresta que pertence ao circuito maximizar o número de cruzamentos, isso para todas as arestas, então a probabilidade de você dar infinitas voltas lá é maior ou igual que uma constante, que não depende de mais nada, além de alguns parâmetros do grafo. Então, motivado por isso, a gente fala que uma aresta é boa se o número de cruzamentos dessa aresta maximiza em todos os vizinhos de onde essa aresta sai, tá? Que é a conta que a gente acabou de fazer. Tá? Só uma definição, né? Então, nesse caso, a gente diria que o circuito é bom se todas as arestas são boas. Se todas as arestas desse circuito são boas. Que é a situação que a gente estava procurando aqui, né? A gente pegava o circuito, você olha em cada um das arestas orientadas e vê se o número de cruzamentos dela maximiza em todas as arestas que estão saindo de U1. Se esse for o caso, é uma aresta boa. Se todas as arestas desse circuito são boas, então é um circuito bom, tá? Só um nome. Alguém tem alguma dúvida aqui? Então a gente vai pegar o ciclo com arestas com maior peso. Exatamente. Esse é o circuito bom. No caso, quanto maior for o ciclo, isso é mais difícil de acontecer, no caso. Porque ele vai ter mais competição, né? Se o ciclo é muito grande, você tem que verificar essa propriedade em mais arestas, né? Joedson, alguma pergunta, algum comentário? Não, por enquanto não. Jairon? C tem que ser um ciclo. Oi? C tem que ser um ciclo. Sim. Sempre vai existir um ciclo e um gráfico com todas as arestas boas. Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, só que eu vou demorar um pouquinho ainda para responder ela, tá? Mas a gente não vai terminar sem essa resposta, não. Então, qual foi a pergunta do Jairon? Existe um circuito bom? Sempre vai existir um circuito bom para esse passeio aleatório? Porque se existe um circuito bom, a gente sabe que a gente tem que dar um jeito de rodar lá para sempre, né? Mas, qual que é o resumo das ideias? Se uma aresta é boa, também vai valer isso aqui, ó, que a probabilidade de seguir essa aresta é maior ou igual que uma constante. Por quê?
porque a probabilidade de seguir essa aresta é o que a gente calculou várias e várias vezes, né? E aí a gente faz o mesmo truque, né? Então, aqui é 1 mais a soma em todos os vizinhos de ECNV U menos CNVW. E aquela mesma cota mostra que isso aqui é maior que um delta que depende do grafo, que é positivo, se... aqui tá trocado, né? Se essa aresta aqui é a que tá ganhando, que tem um número de cruzamentos maior. Tá bem? Bom, como o raciocínio é o mesmo de antes, eu vou passar isso, tá? É a mesma coisa, a gente fez isso no contexto mais complicado, no caso do círculo. E aí também a gente viu que se no tempo n esse circuito é bom, e xn está em C, então a probabilidade de você rodar lá para sempre também é maior ou igual que uma constante, que só depende do grafo e da função exponencial, tá bem? Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Lembra que antes a gente via, no caso de urna de Polias, no caso da urna de Polya, a gente via qual era a bola boa e colocava todas as bolas lá, né? Dava monopólio para essa bola. Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida, só que tem que tomar mais cuidado. Primeiro, a gente vai andar somente em arestas boas. Se isso aqui fosse Aqui eu tinha que ter botado uma interrogação, porque a gente precisa provar que isso é um passeio não backtracking. O que significa um passeio não backtracking? Suponha que ele está aqui. Ele tem um monte de candidatos aqui para ele pular. Vamos supor que ele pulou pela aresta boa. Então, ele foi daqui para o W. O W tem um monte de candidatos para arestas boas. Inclusive, voltar. Então, vamos supor por um momento que ele não volta. Então, isso vai gerando um passeio que não volta no grafo. Isso aqui, eventualmente, fecha. Tá? É um exercício que eu tinha comentado com vocês, né? Se você faz um passeio não backtracking num grafo, quando a primeira vez que você voltar num vértice, você fechou um circuito, tá? E aí, eventualmente, você vai fechar um circuito. Como você estava só andando em circuitos de arestas boas, o circuito é um bom circuito. Bom, se ele é um bom circuito, então vamos rodar lá para sempre. E aí, seguir esses 3 passos acontece com probabilidade maior ou igual a delta, que é maior que 0. Então, assim como na urna de Polya, você está conseguindo dar monopólio para um circuito. Isso acontece com probabilidade limitada por baixo por uma constante uniforme, positiva. E aí, de novo, a probabilidade de sucesso é uniformemente limitada, repete as continhas, usa Borel-Cantelli, e é uma espécie de independência, que é a propriedade forte de Markov. E então, isso aqui vai acontecer quase certamente. Tá? Essa parte aqui foi um pouco rápida, mas eu queria que vocês guardassem só o formato, né? Que é seguir seguir arestas boas. Eventualmente a gente vai fechar um circuito. Esse circuito vai ser bom. E aí a gente gira para sempre lá, tá? E essa probabilidade é maior ou igual a delta. Tá claro a estratégia, Cícero? Tá. Jairon? Acho que tá sim. Tá bem. Joedson? Sim, tá sim, faz sentido intuitivamente. Por enquanto, é intuição. A gente vai dar um pouquinho mais de detalhe. Rebeca, tá clara a intuição?
Tá claro. Então tá. Eu não te pergunto, Alan, mas se você tiver dúvida, você me fala. Eu sei que você vai me interromper, mas tô me sentindo mal de te excluir. Pode excluir, tá tranquilo. Tá bom. Então, como é que a gente formaliza aquela ideia, né? Então, não é sempre o caso que seguir arestas boas vai produzir passeios não backtracking. Um exemplo que eu gosto muito é esse grafo aqui. Imagina que a gente está no início, então todo mundo é zero, tá? Então aqui toda aresta é boa, né? Então se eu começar aqui, essa aresta aqui é boa, então quando eu cruzar ela, esse cara aqui vai virar -1, é -1 no outro sentido, então a aresta boa vai ser essa. Então essa aqui é a aresta boa. Só que aí, aqui, eu tenho 3 arestas boas. Pode ser por um erro, eu venho para cá. E aqui, naturalmente, eu vou ter que fazer uma volta, né? Vou ter que voltar para o mesmo vértice, porque eu não tenho mais vizinhos para visitar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de patologia. E foi justamente olhando pequenos exemplos que a gente viu o que a gente precisava fazer. E aí, tem que usar uma simetria, que eu vou comentar agora. Então, a gente tem um conjunto especial aqui, porque faltou nome bonito. O conjunto especial são o conjunto dos vértices que possuem um vizinho com o número de cruzamentos maior ou igual a 2 em módulo. E aí, essa aqui é uma propriedade que alguém comentou em algum momento, que é uma simetria do problema. Uma quantidade conservada do problema em algum sentido. Esse aqui é o fluxo no vértice V. É o número de cruzamentos em todos os vizinhos de V. E aí é um exercício muito legalzinho, ver que isso aqui é sempre -1, 0 ou +1. E isso aqui é fundamental para fazer essas coisas funcionarem. No início, todo mundo é 0. Vamos fazer uma prova de indução rapidinho aqui para vocês verem. No início, todo mundo é 0. Quando eu dou o primeiro pulo, essa aresta aqui vai ser +1. Então, a gente vai estar nesse caso de ser +1, ou os vértices que nunca foram visitados vai ser 0. Quando eu pular de novo, esse vértice aqui, como esse número de cruzamento é +1 nesse sentido, para voltar é -1. E como os outros são zeros, então no ponto final, o fluxo vai ser -1. No ponto do meio, é 0, porque tem um para cá, mas tem um chegando. Isso aqui aparece também em corrente, né? Em redes elétricas, essa propriedade, né? Então, num ponto interior do passeio, a corrente está sendo conservada, então é 0. Se é um ponto inicial ou final, se é final vai ser -1, se é inicial é +1. Tá claro, intuitivamente, essa propriedade do fluxo, Rebeca? Tá claro. Que ótimo, vocês são muito espertos. Então tá bom. Então a gente tem essa propriedade. E aqui eu acho que, eu não sei. Aqui o que vai acontecer é o seguinte: se o passeio está em SN, então o máximo, a aresta que atinge o máximo aqui vai ser sempre maior que 1. E por que isso acontece? Porque vamos provar essa implicação aqui. Se Xn pertence ao conjunto especial, então a aresta boa sempre tem um número de cruzamentos maior ou igual a 1. Como ver isso? Se Xn está no conjunto especial, então existe uma aresta com número de cruzamentos alto. Então implica que existe W
tal que o número de cruzamentos alto aqui para mim é maior ou igual a 2, né? Se esse número de cruzamentos for positivo, então ele é maior ou igual a 2. Então o máximo vai ser maior ou igual a 1. Se ele for menor ou igual que menos 2, então, então eu vou usar o fato de que o fluxo está entre menos 1, 0 e 1. A soma de todos os números de cruzamentos tem que estar entre menos 1, 0 e 1. Se tem um que é menor ou igual a menos 2, então ele tem que ter, existe um W til, tal que o número de cruzamentos é maior ou igual a 1. Apesar de feia, tá clara essa prova? Joedson. Eu me perdi um pouco no final aí, Guilherme. Tá. XXN está no conjunto especial, então, por definição, existe essa aresta orientada de número de cruzamento maior ou igual a 2. Correto? Joedson. Certo. Agora, se esse CN de VW for maior ou igual a 2, sem o módulo, então é claro que vale essa propriedade, né? O número tem um cara aqui que vale 2, pelo menos 2, então o máximo é maior ou igual a 1. Certo? Hein, Joedson? Sim, certo. Né? Agora, então, a gente só tem que cuidar desse caso aqui, em que o número de cruzamentos é menor ou igual a menos 2. Mas quando o número de cruzamentos é menor ou igual a menos 2, a gente vai usar que o fluxo está entre menos 1, 0 e 1. O fluxo é a soma de todos os cruzamentos saindo do vértice V. Se essa soma é no mínimo menos 1, e eu tenho um cara que é no máximo menos 2, então eu preciso de alguém que é maior ou igual a 1. Senão, não ia ter como essa soma dar menos 1. Sim, entendi, agora entendi. Agora tá claro? E isso aqui vai ser crucial para a gente produzir o passeio que não volta. Tá bem? Porque o passeio que não volta, o passeio vai seguir a aresta boa. A aresta boa tem um número de cruzamento pelo menos 1. Então, quando você cruzar ela, você vai aumentar o número dela para 2. E aí, em particular, você vai satisfazer essa condição aqui. E aí você repete. Aí você repete. Eu não sei se vai dar para entrar em tantos detalhes, mas já são 5h18. Aí, vamos definir a estratégia de forma formal. Aí aqui, gente, é no ritmo que eu vou parar só se vocês me pararem, tá bem? Então, qual que é a estratégia? A gente fixa um circuito arbitrário, essa estrela. Para qualquer tempo de parada tal, se o conjunto especial é vazio, se o conjunto especial é vazio, significa que todos os números de cruzamento são menores ou iguais a 1. Qualquer que seja V e W. E aí a probabilidade de você somente ir em direção ao C estrela e dar voltas para sempre lá, pode ser limitada por baixo também. Então aqui você tem um C estrela, o seu passeio está em algum lugar, aí você pode simplesmente ir lá e girar para sempre. Quando os números de cruzamento satisfazem isso, a probabilidade de fazer isso vai ser maior ou igual a delta, que é maior que 0. Tá bem? Se o conjunto especial é não vazio e o x está no conjunto especial, então a gente vai seguir as arestas boas. Nesse caso, pelos motivos que eu expliquei no último slide, o passeio vai ser não backtracking. Quando a gente fechar um circuito, o circuito é bom. E aí a gente vai girar para sempre lá. E aí, pelas contas que a gente já viu, a probabilidade disso
é maior ou igual a delta maior que zero. Usando que o grafo é finito. Tem que usar algumas coisinhas aqui, mas temos essa cota. Se esse conjunto especial é não vazio e x tal não está lá, então, fora do conjunto... Vamos supor que isso aqui é o conjunto especial. Fora do conjunto especial, eu posso andar livremente. Então, em particular, eu posso caminhar até o conjunto especial e seguir o passo anterior. Tá bem? E aí, isso aqui também vai ter probabilidade maior que delta. Ok? Então, é esse a estratégia, tá? Aí, como no caso da urna de Pauli, quando você tem estratégia, você define os tempos de parada. Então, aqui é o usual, né? Começa com o tempo tal 0 é igual a 0. Se tal k mais 1 é infinito, eu defino tal k mais 1 como infinito se tal k é infinito. E se tal k é finito, eu defino tal k mais 1, primeiro tempo depois de tal que xn não segue, aqui era o contrário, né? Does not follow, não segue a estratégia, tá? Então, é a mesma coisa da urna de Pauli, né? A estratégia era colocar bolas vencedoras. Olha o tempo de parada, que é a primeira vez que você não colocou a bola vencedora. Aqui, e essa era a estratégia. Aqui a estratégia é um pouco mais complicada, mas é a primeira vez que você não segue a estratégia. E aí, com a mesma prova, realmente a mesma prova para urnas de Pauli, a gente conclui, né, usando que a probabilidade de tá 1 ser finito é menor ou igual que 1 menos delta, a gente consegue terminar a prova do mesmo jeito. A gente prova que tal k é menor que 1 menos delta AK, então é somável, Borel-Cantelli implica o resultado. E aí, dá pra gente fazer a prova em ZD também de um jeito fácil. Mas é isso que temos para hoje. Vocês... Perguntas, gente? Dúvidas, comentários? Pedidos de casamento, ameaça de morte? Tem que olhar isso aí de novo. É muito interessante. Tem que olhar de novo mesmo. Aqui tem uns detalhezinhos, né, para ver que essa estratégia faz sentido. Essa parte aqui do passeio, usar essa propriedade de fluxo, né? Isso aqui, eu acho que isso aqui é uma ideia bem legal, né? Acho que foi uma sacada que a gente teve, assim, para conseguir implementar essas ideias. Esse conjunto especial aqui também, né? Você tem que trabalhar em alguns exemplos para ver que você precisa dessa condição. Aí tem a ver com a pergunta do Jairon, né? Existe o ciclo bom? Então, a resposta é que a gente precisa desse conjunto especial e desse fluxo para garantir que você tem um ciclo bom. Né? Quando o conjunto especial é vazio, é como se qualquer ciclo fosse bom, mas quando o conjunto especial é não vazio, você precisa construir esse ciclo bom. E dá para fazer isso só seguindo arestas boas. Mais perguntas, comentários? Dúvidas, reclamações, sugestões? Na ausência de dúvidas, comentários, reclamações e sugestões, vos convido a ligar o microfone para que possamos agradecer ao Guilherme com uma salva de palmas, como é tradicional no presencial. Obrigado, gente. Foi muito legal, Guilherme. Obrigado, Rebeca. Espero que vocês tenham sentido um gostinho aí da matemática sendo feita. E é isso. Ô, Guilherme, esse problema é de vocês, né? Sim.
É um paper que o Tertuliano, junto com o Tertuliano e o Dirk, a gente colocou no Archive em 2000, no meu primeiro ano na UFBA. Agora, com o Dirk, a gente está fazendo o caso que você troca a função exponencial por x elevado a p. E aí eu espero ser contratado num próximo minicurso para falar disso. Está convidado. Obrigado. O Cícero vai gostar. Muito obrigado, Guilherme, pelo minicurso. E Obrigado, Alan. espero que a plateia tenha sentido o gosto da pesquisa, hein? De ver um artigo que é acessível, né? Tipo, não é fácil de entender, não é fácil de obter os resultados, muito menos ainda, né? É fácil de obter os resultados, mas que dá para ler matemática avançada, dá para ler matemática de pesquisa, com um conhecimento relativamente inicial, né? De probabilidade. Sim. Então, gente, isso daqui é o espírito desse seminário é desenvolver em vocês o desejo de ler matemática de ponta, tá? Porque, Olha assim, que chique. o usual, por exemplo, eu não sei como foi com o Guilherme, mas no meu caso, só vim ter contato com matemática de ponta no doutorado mesmo. No final do mestrado, doutorado. Mas, às vezes, não precisa de tanto você ter passado por uma trajetória tão longa para chegar na pesquisa, né? Na matemática de pesquisa. Por isso, espero que vocês fiquem motivados a verem artigos das áreas que vocês decidirem fazer. E recomendo que façam probabilidade, tá? Porque já tá andado aqui, já tem o Guilherme para apresentar coisas para vocês. Então, obrigado a todos por terem vindo. E muito obrigado, Guilherme, por ter se disposto a apresentar. Obrigado, gente.